Com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira, aqui estamos para a nova quadratura do círculo, tendo na agenda o caso dos 10 mil milhões de euros que serão de Portugal, eventualmente sem controlo do fisco, e a política de Donald Trump em matérias como deportações ou entrada de estrangeiros nos Estados Unidos. Hoje começa Jorge Coelho, a quem pergunto se acompanha o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, que se mostraram preocupados com a saída dos 10 milhões de euros para os paraísos fiscais. Olá, eu acompanho, mas se me der autorização, gostava de dar aqui falar sobre uma questão que fazem hoje 30 anos que morreu José Afonso. E eu acho que vi com grande agrado que em toda a comunicação social hoje dedicou uma parte significativa do seu tempo a lembrar uma pessoa que, na verdade, foi um cidadão exemplar e foi uma referência para gerações e gerações, nomeadamente a minha. Eu tive o privilégio de o conhecer, mas independentemente de o conhecer, de poder viver aquilo que ele significava profundamente para um conjunto vasto de portugueses que não se resignavam com a vida que se vivia em Portugal, com a ditadura que governava Portugal, e eram um apelo permanente ao desassossego, à insubmissão, à subversão, em tempos que era preciso tudo isso para pôr em causa a sociedade em que se vivia. E ver hoje, como vi, grande parte da comunicação social, muitas pessoas de todos os setores enaltecer aquilo que foi o significado de José Afonso para a nossa sociedade, o que contribuiu para a libertação também de Portugal, além de que era um músico e um compositor fabuloso. Acho que também faz bem aqui à quadratura e às características que tem o programa lembrar aqui o José Afonso 30 anos depois. Lobo Xavier, ao menos pela veia de músico? Não, claramente, pela veia de músico. Eu acho que a primeira coisa que cantei, que conheço, era uma coisa do Zeca chamada Tenho Barcos, Tenho Remos. E, portanto, sempre sempre ouvi as outras músicas, as contestatárias, sem bem saber a que é que aquilo dizia respeito, mas sempre fui um admirador daquele timbre de voz, das poesias e das músicas, e ouvi isso até tarde. E mesmo hoje, quando ouço o sobrinho dele, que tem um timbre de voz muito parecido, emociono-me. Gostava muito de Zeca Afonso. Pacheco Pereira? Eu também conheci pessoalmente o Zeca Afonso e, aliás, conheci em circunstâncias que são muito características das situações anteriores ao 25 de Abril. Eu estava em Ribadave, e em Ribadave, que é uma terra operária, portanto, com tradições de oposição, e com um conjunto de pessoas de Ribadave resolveu-se organizar uma ida lá do Zeca Afonso. O Zeca Afonso aceitou, o problema foi que a polícia proibiu. E a GNR ocupou o sítio de onde era a reunião e, portanto, foi da melhor maneira de conhecer o Zeca Afonso, que depois com quem encontrei várias vezes. Agora, um dia que a gente possa discutir isto um bocado mais a sério, era uma personalidade com aspectos positivos, era um grande cantor, um grande compositor, e sobre isso não há dúvida nenhuma. Politicamente era uma pessoa um bocado mais complicada do que há 30 anos depois a gente considera. Era uma pessoa defensora da chamada violência revolucionária já quando havia democracia. E, portanto, eu também não gosto que essas coisas sejam... Ele provavelmente não gostaria de que esse aspecto da sua vida e da sua militância política fosse esquecido. Portanto, convém. Era um homem livre. Era. Antes do 25 de Abril e depois do 25 de Sim, Abril. mas muito... As opiniões que tinha, não é? Sim, mas, por exemplo, foi vaiado, quando fez antes do 25 de Abril uma sessão em Paris, foi vaiado pela esquerda e pela extrema-esquerda. Não foi portanto, não não era... E viu era ser posto em causa no Instituto Superior Técnico. Técnico. No Instituto Superior Técnico. Antes do 25 de Abril. Exatamente. Era um homem livre, era um homem livre. Não, era um... Nunca foi partido nenhum. Quando queria a violência armada, não foi queria a muito próximo liberdade da para os Luar. outros. Muito próximo da Luar. Aliás, é autor de um disco que hoje muita gente nunca refere, que era um disco publicado pela Luar, em que ele se refere aos incidentes de Setúbal num comício do PPD, na altura, de que provocaram um morto. E, portanto, ele tem uma canção sobre esses acontecimentos. Eu nestas coisas da memória, acho que não diminui nada aquilo pelo que as pessoas comemoram
Olha, eu só me foi um lembro de grande coisas autor e um grande boas. Pronto, compositor. é o meu cérebro que já só dá para isto. Quando eu Isso é lembro, porque você é um e com bom muita homem. saudade. quando eu lembro Não, mas estas eu também coisas, não. Eu também, Jorge. quando eu lembro estas coisas que o Pacheco Pereira lembra, vocês dizem que eu estou embolorento, estou cheio de bolor e passadista. Não e vejo tal. nada, pá, você está aí com um grande estilo. Não, porque você mas também nunca lembra estas coisas. São Eu outras, não lembro. outras. Então não lembro. Do passado. Muito bem. Outras. Então 30 vamos anos, lá. 30 anos depois, perguntava eu ao Jorge Coelho se justifica que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República já se tenham mostrado preocupados com a saída dos 10 mil milhões de euros para paraísos fiscais. Vamos lá ver. Este tema é um tema que não é assim tão simples do ponto de vista da resposta a uma questão dessas. E eu procurei informar-me e, portanto, há aqui factos concretos que têm que ser referidos para se poder enquadrar aquilo que estamos a discutir. Agora, há uma coisa que eu lhe vou dizer. Eu, naquilo que vou dizer, não vou acusar ninguém, porque eu acho que ainda não se chegou a um ponto desses. Quer dizer, até pode ser que se chegue lá, não sei. Mas eu vou passar aos factos daquilo que me foi possível, digamos, ter como informação. A partir de 2010, por um despacho do Secretário de Estado da altura, foi tornado obrigatória a publicação de informação estatística sobre transferências transfronteiras. Governo de Transfronteiriças. Sócrates. Governo de Sócrates. Secretário de Estado, Sérgio Vasques. Bem, ele, entretanto, saiu entre 2011 e 2015. Isto que eu estou aqui a dizer são factos, não é opinião minha sobre nada. 15, São factos. 15 ou 14, Jorge Não, Coelho. 15. Entre 2011. Olha, tudo o que aqui pico está é neste 15. papel está certinho. Não ponha aqui dúvida nenhuma do que aqui está. Escrito por mim. Desta vez podem cá vir com a câmara ver de nenhum ministério em cima. Bem, entre 2011 e 2015, o Governo, eu não sei porquê, não deu qualquer instrução para prosseguir essa publicação e nada foi publicado aos anos entre 2010 e 2014. Esta é a primeira questão. Parou a publicação que vinha sendo feita no passado. 3. O terceiro ponto, que aqui há de informação. O atual Governo, quando iniciou o seu exercício de funções, através do Estado de Estado dos Assuntos Fiscais, decidiu primeiro, que fosse publicada a informação então existente sobre transferências para offshore. As que estavam lá, todas por publicar. Mandou-as publicar todas. Em segundo lugar, fosse retomado o trabalho de análise estatística que era feito no âmbito do despacho que tinha sido feito em 2010 relativamente a isto tudo. Foi o que decidiu fazer. Em resultado desta decisão que fez o Estado de Estado dos Assuntos Fiscais, em abril de 2016, já estamos perto agora da data em que estamos neste momento, foram publicadas estatísticas com os dados recebidos pela autoridade tributária que haviam sido transmitidos e processados pela Inspeção Tributária dos anos 2010 a 2014. Portanto, foram publicados. No decurso deste trabalho, que foi feito, de compilação relativa a 2015, portanto, nos outros presume-se que não haveria nada, foram detectados incongruências, eu já explico o que é quer dizer esta palavra incongruências, porque ela já foi dita por Primeiro-Ministro, já foi dita por várias pessoas, com informação relativa aos anos anteriores. O que é que são as incongruências? É que a disparidade entre o número de operações que foram comunicadas era gigantesca, não tinha nada uma coisa a ver com a outra, ou seja, houve uma baixa brutal de comunicações que foram feitas. O Secretário de Estado, Fernando Rocha Andrade, determinou à autoridade tributária que fossem esclarecidas tais incongruências e determinou-lhes para apurar não só o que é que eram, como qual era a origem, porque é que tínhamos este problema. Em novembro, aqui há 3 meses atrás, a autoridade tributária informou ter apurado a existência de cerca de 20 declarações apresentadas por instituições, por várias instituições financeiras à autoridade tributária, relativas a milhares de transferências que não foram objeto do devido tratamento, abrangendo então aí sim quase 10 mil milhões de euros. A autoridade tributária informou ter-se tratado de um erro informático. Isto são os factos, quer dizer, são factos concretos. Tem os famosos procedimentos que também vi
como justificação. Falava-se em isso. erros informáticos e procedimentos. É isso. Bem, neste momento, em dezembro, portanto há pouco tempo, não havendo ainda quaisquer esclarecimentos adicionais, foi remetido pelo Estado de Estado à IGF esta matéria, que mandou fazer uma auditoria. Isto são os factos concretos que existem sobre esta matéria. Ou seja, há aqui matéria para preocupação e matéria para investigar, que é aquilo que está a ser feito, pelo que eu presumo da auditoria que está a ser tratada. Agora, há aqui matéria muito complexa, digamos, para ser tratada. Eu ouvi hoje um comentador, até aqui nesta sessão, dizer que isto não tem importância nenhuma, porque o tempo que há para regularizar estas situações tem uma série de anos e, portanto, o que se apanhou aqui pode ser regularizado. Mas procurei informar-me também, a situação não é bem assim. Porque a questão, e isto tem que ser dito também, quando é enviado o dinheiro para a offshore, isto não paga imposto, não é, António Lopes Xavier? O problema não é esse. O problema é a origem do dinheiro. Suponhamos que uma pessoa, suponhamos que ali o Pacheco Pereira, que é uma pessoa que tem rendimentos médios, altos, com certeza, espero que até sejam muito altos, mas não tem com certeza 100 milhões de euros para mandar para uma offshore. Até imagine... Olha os papéis que eu comprava com 100 milhões. Está a ver. Imagino que o meu caro amigo, neste processo, tinha mandado 100 milhões, como nada disto foi verificado, ninguém deu conta. Ou seja, no âmbito da autoridade tributária, não é o problema da transferência do dinheiro para a offshore, porque se não paga imposto. É o problema da detecção da origem dos dinheiros enviados. Que isso é que é o problema que se colocou aqui. Portanto, eu, em minha opinião, isto é preocupante. Isto tem que continuar a ser investigado, mas estamos ainda no princípio do processo, no meu ponto de vista. Há uma coisa aqui que eu não tenho dúvida. O secretário de Estado, Rocha Andrade, de tudo aquilo que eu recolhi aqui de informação, e o Governo, e o Ministério das Finanças, teve um comportamento completamente limpinho nisto. Detectou o problema, tomou medidas para aquilo que era preciso tomar e estão em curso as medidas. A responsabilidade de quem é? Bem, vamos ver, nas investigações que estão a ser feitas, aquilo que tem que ser investigado. E foi mera coincidência que a questão tenha sido suscitada no dia em que o Primeiro-Ministro tinha um debate difícil na Assembleia da República? Meu caro amigo, isso aí já não sei, quer dizer, mas essas coincidências realmente que não são coincidências. Agora, isto não podemos é fazer uma coisa. Quer dizer, eu acho que, e é preciso aqui dizê-lo, sem querer voltar ao assunto caixas de depósitos, que os assuntos complexos e importantes que há na sociedade portuguesa não podem ser todos tratados como fé de ver, quer dizer, e naquilo que diz respeito à discussão, à temática da caixa de depósitos, tentou-se, digamos, destruir, é o termo, um Ministro das Finanças que tem tido um comportamento do ponto de vista daquilo que é o seu objetivo central, da gestão das finanças públicas, de criar condições para o desenvolvimento do país, irrepreensível, e por causa de questões, do meu ponto de vista, de sumenos, transformar isso no grande caso nacional. Sabe o que é que está, do meu ponto de vista, a acontecer aqui em Portugal? É que está a haver dois países. É o país da grande crispação política que está a haver no Parlamento, entre a oposição e o Governo, e depois o país real, que tem muito pouco a ver com isso. O Presidente da República de que lado é que está nessa crispação? O Presidente da República é uma evidência que está permanentemente a tentar amortecer esses problemas. Está à vista que é o permanente preocupação que tem. Mas ele ainda hoje fez afirmações muito claras sobre de que lado está, do ponto de vista dos interesses do país, nisto tudo. Na questão da estabilidade política, da questão da estabilidade também das instituições financeiras e do contributo que isso tem para o desenvolvimento do país, é permanente, são as preocupações dele. Agora, isto é gravíssimo, o que está aqui referido, são factos concretos, que não são desmentíveis, porque são reais. Vamos ver quais são os episódios seguintes, esperando eu que não se transforme isto também numa coisa tipo SMS. Isso é que não me parece António Lopes Xavier, válida. Que costuma beber do fino, também está preocupado? Estou, mas deixe-me só dizer ali uma coisa ao Jorge. O problema, para mim, no outro caso da Caixa, não há problema dos SMS.
E, portanto, quer dizer, o tema não é esse. O tema é a questão de saber qual é a importância de se averiguar se um membro de um governo mente ou não mente ao responder às comissões de inquérito. Esse tema será sempre um tema importante em qualquer circunstância. A guerrilha que se faz, as declarações, as notícias, isso às vezes nem sempre é bom. Agora, o tema geral de investigar se há uma verdade ou se há uma mentira em declarações públicas é sempre um tema importante da democracia, não desvalorizava, mas percebi o que o Jorge estava a dizer. O que acontece, se o Jorge tivesse ido à Assembleia dizer isto no lugar do Primeiro-Ministro, não tinha havido problema nenhum. Porque as coisas que o Jorge disse são factos, em primeiro lugar, e foram contados e descritos com grande serenidade e sem encontrar culpados. Ora, eles não foram tratados assim pelo Primeiro-Ministro. Estes factos foram brandidos num debate para substituir o tema dos SMS, e é legítimo cada um ter a sua retórica e os seus truques, sugerindo que havia responsabilidade política do anterior governo por ocultar transferências para os offshores. Bom, com tudo o que disse o Jorge é exatamente verdade, mas queria só acrescentar aqui alguns detalhes, só pelo seguinte, é que quando eu vejo coisas que eu sei por dentro, é quando me aflige mais sobre o modo enviesado e distorcido com que os jornalistas e muitos dos políticos tratam o tema. Gostava de explicar o seguinte, eu faço uma transferência para uma offshore e as entidades bancárias ou sociedades financeiras ou que efetuam pagamentos têm de preencher uma declaração que é modelo 38 com todas as transferências que fizerem, mandar as transferências para as finanças. Portanto, primeiro facto ali, para detalhar só ali um aspecto do Jorge. A entrega às finanças, à administração tributária, é sempre posterior e muitas vezes muito posterior à realização da transferência. E o Jorge não sabe isso muito bem. E essas declarações foram feitas. Não há, porque tenho visto esse erro na discussão pública, não há nenhum problema de as declarações não terem sido entregues à autoridade tributária. Nem há, do meu ponto de vista, nenhum problema no atraso da informação estatística. Porque listas infindáveis, está a ver, estas declarações de 20 bancos, são declarações correspondentes a 20 bancos, devem ter centenas, milhares de transferências. Milhares de transferências. E, portanto, uma lista estatística, a publicação num site de uma estatística de milhares ou dezenas de milhares de transferências não tem grande utilidade. Para que é que serve esta declaração? Serve para a autoridade tributária ver como é preciso identificar quem faz a transferência, qual foi o motivo, quando ocorreu, verificar se há alguma coisa anómala. Exemplo, o Carlos Andrade transfere 10 milhões. Provavelmente é preciso investigar de onde é que eram os 10 milhões. A Sonai ou a Jerónimo Martins transfere 3 milhões ou 4 milhões ou 5 milhões. Provavelmente haverá uma fatura e uma explicação. Mas devo dizer-lhe, aliás, o seguinte, em boa parte ou melhor, todos os casos da Operação Furacão, o que tinham por detrás era o envio de faturas para Portugal, que eram falsas ou que eram simuladas e havia as saídas dos fundos para os offshores. Bom, posso fazer uma pergunta? Sim. No seu esclarecimento pode ser útil. Uma das dúvidas aqui tem é porque é que nos 4 anos não foi dada indicação nenhuma de publicação da estatística? Mas a publicação não serve, Jorge. Serve porque é trabalhada do ponto de vista estatístico. A publicação estatística... Não, mas não é a partir da estatística que as coisas são estatístico, não, comparação. É do tratamento das declarações. Mas não foi. E o tratamento, as declarações foram enviadas. Sim. Todas as declarações múltiplas que a AT tem de fazer estiveram atrasadas, anos e anos, sobre benefícios fiscais, sobre entidades de interesse público, estiveram atrasadas vários anos. O meu ponto não é este. O ponto é saber se existe aqui alguma... Se de facto, pelo facto de eu não ter observado, ou de não ter tratado, até não ter tratado,
as declarações que recebeu, se daí decorre um prejuízo irremediável. Porque há pessoas, jornalistas... Um prejuízo ou um prejuízo irremediável? Um prejuízo para o Estado. É preciso primeiro lá. perceber se há prejuízo para o Estado. O que não é certo, uma vez que as transferências em si mesmas não causam, em geral, a obrigação de pagar qualquer imposto. Elas podem, em muitos casos, dar uma obrigação à retenção na fonte. Não exclui que possa ter havido evasão fiscal. Não, eu não excluo. É para isso que servem estas declarações. É para controlar se houve evasão fiscal. Mas não é absolutamente automático que, saindo 10 mil milhões, estamos a perder 25% de 10 mil milhões. E como é que Está nós longe sabemos de ser o caso. se foi feito o controle? O controle não foi feito. O que se sabe hoje, é que a autoridade tributária fez várias inspeções relacionadas com estas declarações, mas com várias declarações relativas a estas transferências, mas que em relação a 20 declarações não houve tratamento. Isto é, não houve processamento para investigação, nem tratamento, nem confronto com outros dados. Isto a autoridade tributária já descobriu isto. A autoridade tributária já disse que foi assim e diz e não imputa nenhuma responsabilidade a nenhum político. Rocha Andrade, se tivesse ido à Assembleia, também falaria como Jorge Coelho fala, porque é a sua maneira de ser, a sua maneira... Os factos, os próprios serviços lhe dizem que a culpa é interna dos serviços. Obviamente... Há aqui uma questão que pode ser política. Deixe-me só explicar. Porque é que estes 4 anos ninguém mandou fazer isto? Mas eu não estou tão preocupado com a estatística como com o tratamento do material. O que é que nós sabemos também? Vou-lhe dar outro facto. Sabemos que não houve nenhum governo, até agora, que tivesse publicado legislação tão agressiva contra os paraísos fiscais. O governo, com todos os seus defeitos, todas as suas coisas erradas, há uma coisa que fez, tornou a possibilidade em Qual Portugal, governo? O governo anterior, o governo da AD ou da PAF, se quiser, depois. Não é o da AD, é do PAF. Esse governo, não o PAF só aparece Você não depois. diga da AD porque O governo isto só aparece ofendido. Exatamente. O governo só aparece O da AD era outra coisa. O PAF é Dizia bom. que O não Pacheco houve, Pereira como se da AD já fosse que uma não coisa houve governo parecida como com esse. ele. A AD era parecida com ele, o PAF não. Não houve Não, governo PAF como não é esse. Não houve nenhum governo como este que tivesse sido tão agressivo. Eu, aliás, não sei se vocês se lembram, eu cheguei aqui a criticar. Por exemplo, olha, em 2013, as penas para a fraude fiscal que envolvesse offshores ou paraísos fiscais passaram a ter uma moldura que vai até aos 8 anos. Passaram a não pagar, regularizar esse tipo de crimes fiscais ligados ao offshore, passou a não permitir o arquivamento do processo penal, do processo criminal. Houve agravamentos seríssimos em matéria de IMI e em matéria de IMT relativamente aos relacionamentos com os offshores. E o prazo de caducidade para a liquidação de impostos em atraso, que é de 4 anos em geral, passou para 12 desde que uma offshore esteja metida ao barulho. O que quer dizer o seguinte, se eu agora for ver os dados e vir a transferência suspeita do Carlos Andrade, vários milhões, suponho, em 2014, tenho até 2026 para o perseguir e para o punir e para o responsabilizar. Não, mas é 2026, 12 anos, 12 anos é um tempo absolutamente inimaginável. O que preocupa eu não volto aos SMS, embora haja uma questão que eu acho que justifica uma discussão já distanciada deste evento, que é efetivamente discutir que tipo de comunicações são públicas e que tipo de comunicações são privadas. Porque está-se a criar uma situação pela qual os governantes, para escapar ao escrutínio, isso já aconteceu, e insisto de novo, durante o período da Troika, utilizam comunicações eletrónicas que são equiparadas a escutas. E isso é, do meu ponto de vista, inaceitável num Estado democrático, porque ele tem que haver registro de todos os mecanismos. E por isso, aqui, se elas são privadas, neste caso temos que perguntar aqui ao Lobo Xavier se ele pediu autorização ao Ministro Centeno para divulgar as comunicações dele, visto pelos vistos do António Domingos esteve. No último programa não, se são privadas. Já disse o que é que pensava. Mas eu por acaso a hipótese retórica. Não Porque sei eu disse o que é que retórica. achava. Acho como você que não são.
De acordo, portanto, não se ponha ao caso de pedir autorização ao Ministro Centeno, tendo-as recebido de António Domingos. Bom, mas isso é a única questão que eu acho que, o resto já sabe o que é que aconteceu. Agora, vamos a esta questão. Eu acho que algum bom senso deve ser utilizado para olhar para estas coisas. E esse algum bom senso leva-nos também a ter memória. Eu não conheço período em que a administração fiscal se modernizou e se informatizou tanto como nos últimos anos. Pelos vistos, a informatização funciona para tudo, funcionava para procurar um tostão de um desgraçado qualquer que não o declarasse ao fisco, mas pelos vistos passaram 10 mil milhões e a informatização não funcionou, houve erros informáticos. Quer dizer, desculpem lá, não podem continuar a dizer que houve um grande investimento em informática, que as finanças se modernizaram até ao último limite e depois subitamente nestas coisas não há, os procedimentos informáticos falham. Em segundo lugar, há aqui outro aspecto que é relevante. É que nós estamos a falar de offshores. Os offshores não são. Os offshores podem ser legais e estes processos podem ser legais. Mas os offshores levantam todas as dúvidas do funcionamento numa democracia. E, portanto, nós não estamos a falar em dinheiro que se passeia inteiramente pela legalidade sem nós, no âmbito de um Estado democrático, discutirmos o que é que levou as pessoas, principalmente em vésperas das eleições, porque a estatística sobe de uma forma muito significativa em vésperas das eleições, colocar tanto dinheiro fora de Portugal para offshores. E, portanto, eu acho que estas questões têm que ser discutidas eu compreendo e ajudam-me muito na discussão com a parte técnico-jurídica. Mas eu continuo a achar que não é normal que não seja um problema político fundamental, tendo em conta o processo de austeridade, tendo em conta o que aconteceu nos 4 anos, que uma quantia tão elevada tivesse saído do país para offshores. E tivesse saído, tanto quanto se saiba, o grosso em vésperas de um período eleitoral. E essas coisas eu não aqui também não há coincidências. Não há nenhum dado. O que acho, não havia estatística. Eram não é? números que convinha ocultar, é o que o Pacheco Pereira está a isso dizer. é outra coisa, que é um problema de responsabilidade política. Vamos admitir, eu vou utilizar uma metáfora, que você tem uma casinha. Essa casinha é o governo. Eu tenho 10 milhões, eu tenho uma casinha que está a correr bem. Eu tenho uma casinha, mas não sou eu. Há uma casinha. Portugal tem uma casinha, pois é. Mas a gente também não pode deixar de pensar sobre as coisas quando são hipóteses. Então, sobre a minha casinha? Temos uma casinha, não é a sua casinha, é a casinha do país, Portugal, que é a casinha do governo. Tem o Primeiro-Ministro em cima, tem o Ministro das Finanças, tem o Secretário de Estado das Finanças, são os responsáveis políticos por uma cadeia hierárquica e depois tem os serviços administrativos das finanças. Quando eles olham para a rua em frente deles, passa uma cabeleireira ou um mecânico de automóveis com um porta-moedas com um macinho de notas, eles veem a cabeleireira e o mecânico de automóveis. Passa um carrinho mais pequeno e eles imediatamente vão ver o que vem na mala. Passa um comboio de caminhões TIR de 10 mil milhões de euros e subitamente ninguém viu nada. Eu não acredito, pura e simplesmente, porque isso viola todo o princípio de bom senso, que o Secretário de Estado das Finanças, fosse o anterior, seja qual for, não pergunte... Dos assuntos fiscais. Dos assuntos fiscais, peço desculpa. Não pergunte como é que estamos com o dinheiro com os offshores. Não acredito. É implausível. É implausível. Não, de acordo. É implausível. Mas é implausível que não haja uma conversa. É absolutamente implausível. Da mesma maneira que eu também tenho um ponto de vista sobre o que fez ou não fez o Ministro Centeno, acho absolutamente implausível e nunca tenho errado quando raciocinamos sobre bom senso e implausibilidade. Acho absolutamente impossível que um homem que está lá, que trata das nossas finanças num período de austeridade, em que toda a gente está com os olhos em cima dos offshores, nunca tenha conversado com ninguém e desconhecem em absoluto as estatísticas quanto ao dinheiro que vai para os offshores. Não é possível, pura e simplesmente. Não tem nenhum sentido. Então aqui nós temos 2 opções. Ou negligência, e grossa negligência, que tem a ver com a política, que pode ser, aliás, com dolo, porque não é bom para um governo que se saiba, particularmente para um governo como era o anterior, que se saiba que tanto dinheiro está a sair para offshores, pelo menos este que se conhece e que está registado, ou alguém olhou para o lado. Vamos admitir que esta segunda hipótese é menos... Não preciso de me centrar na segunda hipótese para falar de negligência no plano político. A primeira chega. E a primeira é
que ou deliberadamente se esconderam estes números estatísticos para esconder a circunstância de haver um número significativo de dinheiro. E de onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem das pessoas que em Portugal têm dinheiro para pôr nos offshores. Pessoas com meios, com recursos, com riqueza, pessoas e empresas que em período de austeridade, numa altura em que se atacou salários, se atacou pensões, tinham dinheiro suficiente para pôr 10 mil milhões. A quantia não é irrelevante. Pelo menos 10 mil milhões fora de Portugal. Numa atitude que, pelo menos, eu tenho toda a legitimidade de considerar, pelo menos, antipatriótica e é pouco solidária. Mas é uma presunção, ó Pacheco Pereira. É uma presunção? Porque não há... Porque você não tem base nenhuma, desculpa. Não tem base nenhuma? Não tem base nenhuma para saíram dizer... ou não saíram 10 mil milhões? Não, saíram muito mais. Muito mais. Eu sei que é muito mais. Foram apanhados. Foram apanhados. Muito mais. E você acha que isso é uma coisa que no debate público democrático nos deve ser indiferente? Não é nada indiferente. Não é nada indiferente. Andaram 4 anos a dizer que as pessoas viviam acima das suas posses. E, no entanto, nunca houve verdadeiramente um escândalo, mesmo até quando apareceram os Panama Papers, nunca houve verdadeiramente nenhum sobressalto cívico na governação anterior, pelo dinheiro que ia para os offshores. Porque as pessoas acham que isso, como tem uma dose de legalidade, aliás, complicada e ténue, o podiam fazer. Desculpe, não acho. Acho que o bom senso e um sentimento de revolta deve existir nas pessoas ao saber que um número elevado de portugueses e empresas portuguesas põem dinheiro que depois não deixa traço, porque o dinheiro vai para os offshores e depois para que é que serve? Para quê? Para a corrupção em África? É logo a para os processos de divórcio? Que você usa. Eu há uso imensas empresas portuguesas a pagar, a fazer pagamento a empresas estrangeiras situadas em offshore que são fornecedores das empresas portuguesas. Sim, depois. Mas, portanto não é depois, por porque é que essa economia, porque é que essa economia não é escrutinada? E é escrutinada, então não é escrutinada. São desses 10 mil milhões, você vai... Não se pode ser neutro, nem indiferente. Não tem nada a ver com a moral, estamos a ver com o facto. Não, porque você vai dizer que os offshores são o sítio ideal para ter dinheiro. Nada, lá estava você a desqualificar moralmente. Não estou a desqualificar moralmente, só estou a dizer que eu, pessoalmente, não acho normal que num período de grande crise económica e de austeridade, com certeza as pessoas de bem, com certeza as pessoas de cima da coisa, encarregavam-se alegremente de mandar muito mais, e isso eu estou de acordo consigo, mandar muito mais 10 mil milhões para offshores, cuja racionalidade é, na maioria dos casos, não só a evasão fiscal, como o pagamento de pagamentos indevidos, os argumentos a favor da corrupção, que é necessário pagar, não se faz um negócio em África sem fazer pagamentos pelo lado. Eu conheço esses argumentos todos. Ainda não vi ninguém que solidamente me explicasse porque é que são necessários os offshores. Numa vida política normal, servem evidentemente, sabemos, para pagar jogadores, para todo um conjunto de coisas, mas alguém me há de explicar porque é que na economia mundial os offshores têm o papel que têm. E eu não sou indiferente a essa situação. Pereira, muita gente sublinhou que a declaração do Presidente da República, mostrando-se muito preocupado, objetivamente era um respaldo, um fortalecimento da posição de António Costa no debate no Parlamento. Eu acabei de escrever um artigo hoje, eu não de acordo, muito bem, esse não é o problema. Ainda não li. Mas o argumento do artigo é sempre o mesmo. Eu não tenho, de facto, muita paciência, chamemos assim. O homem ontem amava o governo, o homem hoje detesta o governo. O homem ontem detestava Passos Coelho, o homem hoje ama Passos Coelho. Passos Coelho morria de amor pelo déficit, agora acha que o governo está aí para além do déficit. Quer dizer, eu acho que esse tipo de argumentação, que em Portugal substitui uma análise política minimamente séria, é uma coisa puramente mediática da novidade, é a procura da novidade. Nem é verdade, nem Marcelo Rebelo de Sousa ama o governo, a gente sabe as razões porque é que ele entende que é necessária estabilidade política e porque não há alternativa, nem o passou a detestar depois. O Presidente da República fez essa declaração, vamos admitir a mais bondosa das coisas, muito simples, está preocupado pelas mesmas razões que eu referi. Por falar em bondade, vê alguma bondade, tendo o líder do CDS pedido uma audiência para esta sexta-feira, para falar de coisas que podíamos chamar asfixia democrática, que o Presidente da República
convide o Presidente da Assembleia da República. Acha normal, Pacheco Pereira? Eu acho isso tudo normal. Normal. E não acho que isso tudo seja relevante. Isso entretém muito os jornais de um dia para o outro e as estações televisivas. Não é relevante. De todo. Acho que, pelo contrário, os 10 mil milhões... ao longo do dia. Não. Está bem, mas eu quero lá saber do comentário ao longo do dia. Confesso que... Agora, 10 mil milhões... isso é relevante. E isto é a ponta do iceberg. Esses nossos benfeitores da economia portuguesa, as pessoas ligadas aos grandes interesses económicos e tudo, gostam tanto do país que põem uma parte importante do seu dinheiro lá fora. Não existe nenhuma evidência sobre isto. Pelo contrário, você vai ver. É tudo por razões benévolas. Não é nada disso. Não, é que assim não é difícil. Só escolhe, pareceu-lhe normal o convite ao Presidente da Assembleia da República no momento em que o CDS quer queixar-se do Presidente da Assembleia da República? Eu acho que era anormal se não tivesse sido feito esse convite. Quer dizer, isso é que era uma coisa anormal. Porque o Presidente da Assembleia da República é a segunda figura do Estado português. Quer dizer, quando é declarado publicamente que há um partido político que há um não, até há dois. Há um é que já decidiu lá ir agora e o outro deve ir a seguir, quer dizer, nesta radicalização total da vida política no Parlamento, porque ela não existe no país. Quer dizer, essa é uma grande questão que neste momento se está a verificar. Há dois países. Há o país da classe política e do Parlamento, que parece que está praticamente um golpe institucional em curso, e, portanto, chamam-se e tratam-se de tudo com uma violência que não tem nada a ver com a sociedade. Felizmente o país está em paz, com estabilidade social, a vida das pessoas a melhorar devagar, mas está, e não está, é nada a ver com esta situação. E, portanto, eu penso que o Presidente da República fez muito bem, embora tenha posto já cá uma informação fora, a dizer que já estava marcado há muito tempo o almoço com o Presidente da Assembleia da República. O Presidente da Assembleia da República é a segunda figura do Estado português. É ali acusado de estar a ser parcial na condução da Assembleia da República com acusações graves. E, portanto, eu penso que o Sr. Presidente da República fez muito bem em ter uma conversa com ele antes de receber os queixosos. Quer dizer, isso aí... Agora, deixe-me aqui dar conta aqui, relativamente ao assunto que estamos a tratar, os 10 mil milhões. Do seguinte. Há aqui duas coisas concretas que vão ter resposta, não é? Uma é porque durante 4 anos, ao contrário do que era feito antes, não foi dada nenhuma indicação à autoridade tributária para continuar o trabalho que vinha sendo feito antes de publicação e tratamento estatístico, porque, como disse há bocado o António Lobo Xavier, e tem toda a razão, não é só a publicação, porque isto são listas, não, é que isto é o tratamento estatístico. Uma coisa é a publicação, outra coisa é o tratamento estatístico, e que é fácil, por integração de dados por autoridade tributária, por exemplo, verificar os IRS das pessoas e as transferências que estão a fazer para o exterior. E é o que eu disse há pouco. Se uma pessoa que tenha um IRS de 100 mil euros e transferiu 100 milhões... Isto é para isso que este tratamento estatístico tem que ser feito, para irem verificar a origem do dinheiro, porque ele não paga impostos na transferência. Claro. Mas, quer dizer, o que é um facto é que há aqui milhares de pessoas que fizeram transferências, tudo somado dá 10 mil milhões de euros, que por erro informático, vamos ver na investigação que vai ser feita qual é a origem disto. Agora, meus caros amigos, isto é um caso gravíssimo, quer dizer, a priori, vamos ver, foram feitas, a Inspeção-Geral de Finanças está a fazer uma auditoria, a autoridade tributária ainda não deu conta do que é que aconteceu de facto nesta matéria, mas isto vai no início, isto é o primeiro episódio. Agora, o que eu espero... E tem pernas para andar do ponto de vista da agenda mediática. Mas é que eu me recuso-me a isso, quer dizer, mas este país tem que ser conduzido por agenda mediática em tudo. Estamos aqui perante um problema, isto não é uma brincadeira, quer dizer, estamos a ver, e repare, olha, o Estado de Estado viram de tal ordem que a situação que era grave, que entre as medidas que tomaram uma foi passar, em vez de ser despacho, passou a portaria,
a obrigatoriedade da publicação daquilo que era feito até 2011. Em segundo lugar, alargou de forma significativa as competências de uma unidade que existe na autoridade tributária de grandes contribuintes e de contribuintes singulares de elevado rendimento e património. Ora, tomou esta decisão falharam. Exatamente para que isto não aconteça mais. E os procedimentos falharam. Não, isto foi agora feito já por este governo, quando detectou que aconteceu este problema. Ou seja, está atento a isto. A questão, vamos lá, eu percebo as questões que o Pacheco Pereira coloca, são questões não são do ponto de vista legal, são do ponto de vista ético, são do ponto de vista político, da organização do mundo, porque há offshores em todo o mundo. Agora, quer dizer, o problema é que isto é mais grave do que isto. É que há leis e, por vistas, leis podem não ter sido cumpridas. Quer dizer, que isso ainda é mais grave. O que é que falhou, Lobo Xavier? Vamos lá ver. Pelos vistos, para se discutir este tema, é preciso fazer declarações de princípios. Vamos começar por aí. Os offshores, em geral, servem para ocultar rendimentos. E ocultam-se rendimentos para fugir aos impostos ou para fugir aos credores. E, portanto, em geral, são usados para maus fins ilícitos. Eu sou contra a utilização de offshores para fins ilícitos. Talvez assim... Não, você já tinha dito isso outra vez. Segunda coisa. Não posso esquecer que uma boa parte do comércio internacional é feito com offshores. Isto é, há muitas empresas portuguesas que querem comprar minérios, produtos químicos, matérias-primas, não têm outra forma de se relacionarem com os seus fornecedores, senão recebendo as faturas que eles enviam de Hong Kong. Só se resolve se acabassem todos. Portanto, é impossível. Há uma parte enorme do comércio internacional feito pelas empresas portuguesas que é feita com offshores. Não há outra forma. Os fornecedores de matérias, de várias matérias importantes e nessa parte, obviamente... Posso só fazer uma pergunta técnica? Essa parte é legal. Só depois, por ignorância minha. Sim. Que é assim, vamos admitir que há um negócio internacional. Passam as faturas a partir de uma empresa dos offshores. Mas porquê é que quem compra um determinado produto também tem que o fazer a partir de um offshore? É uma coisa não, que eu não com compra não. Com quem compra o que acontece também, e fazem mal, isso é perseguido, o que acontece é muitas vezes que empresas portuguesas usam offshores também para intervirem no comércio internacional. Portanto, em alguns casos isso é ilegal, noutros não é. Não me parece que esse argumento sirva para as duas partes terem que ter offshore. Mas eu não disse que as duas partes têm offshores. Você conhece alguma empresa importante que tenha offshores? Ou que tenha subsidiárias em países europeus com mais baixa tributação? Conheço muitas. Outra coisa é offshore. Estamos a falar de paraísos fiscais, de sítios em que não são conhecidos os beneficiários, não respondem à lei, não prestam informações e não têm impostos. Eu não conheço empresas portuguesas, de grupos portugueses, que hoje em dia, ou que nos últimos 5 anos, funcionem com offshores. Isso está penalizadíssimo, tem custos fortíssimos e é muito fiscalizado. Então o seu primeiro argumento não funciona. Funciona. Que é o argumento da necessidade. Não, porque isso é comprar. Quando eu estou na posição de comprador, eu compro a quem me vende. Eu preciso de certas matérias-primas. Mas porque é que tenho que pagar com os offshores? Não é pagar com os offshores, é pagar a fatura que me vem. Se a fatura da madeira, ou do minério, ou dos barcos, é uma fatura que me vem das Ilhas Cayman, eu tenho que pagar essa fatura para o número que lá diz e para a conta bancária que lá diz. Sim, mas isso não é colocar dinheiro nos offshores. Pois, por isso é que eu estava a chamar a atenção que boa parte destes... Mas eu explico-lhe, Pacheco Pereira. Você estava a tratar estes 10 mil milhões como se tivesse a certeza que eram colocar ou pôr, como você disse, dinheiro a salvo nos offshores. E eu estou-lhe a dizer que, estatisticamente, o mais provável é que não seja assim. É que seja, em grande parte, comércio internacional. Pode ser uma parte. Agora, deixe-me explicar-lhe o seguinte coisa. Nós temos outros dados.
Pacheco Pereira está a dizer que o dinheiro desapareceu de Portugal na véspera das eleições. Ora, não são E que esses... ninguém perguntou Não são esses por os esses dados. dados. Não são esses os dados do Banco de Portugal. Não são. Os dados dos últimos 4 anos, o Jorge Coelho sabe isto também, mostram uma resiliência dos portugueses em manterem os seus depósitos nos bancos absolutamente inencontrável noutro Isso é outra ponto. coisa. Não é. Mas eu não sou cego, eu vi um gráfico Pacheco Pereira. em vários jornais com a estatística desses 10 mil milhões e há um pico entre 2014 e 2015. Eu não sei se há um pico Não, só descobriram isto no ano de Só 2015. descobriram nesse... Portanto, é claro, mas há um pico, mas a descoberta foi feita nesse ano. Nesse ano. E porquê é que ninguém perguntou antes Deixa-me por esses explicar dados, o seguinte. Há dados muito importantes para controlar esta matéria, que é o que é que acontece aos depósitos em Portugal. Porque essas transferências para o exterior vão de depósitos dos portugueses e das empresas. E ao longo destes anos não houve nenhum momento, mesmo nos momentos mais tensos do ajustamento, houve sinais preocupantes sobre imigração do dinheiro. É ao contrário então, do que o Pacheco... dinheiro? Ouça, é 10 isso que eu lhe milhões. estou a dizer. Você próprio disse que era muito mais que 10 mil milhões. É muito mais, pode ter a certeza, naqueles anos é muito mais. Porque em boa parte é por causa do comércio comércio internacional normal. É só isso. É só por isso que eu estou... ninguém foi ver do que é da origem. O que é preciso? Investigar, encontrar os responsáveis, etc, etc. Isso é evidente que se tem que fazer. Mas discutamos as coisas que ser de Mas uma é maneira normal que o Secretário de razoável. Estado ao tempo não tenha tido a curiosidade Nunca tem perguntado, de perguntar então- onde é que andam esses dados. Não sei, não sei se é normal, nunca fui, não sei, tinha outras Você, se coisas... fosse secretário, não acha que isso é uma Pacheco pergunta Pereira, normal o trabalho do Estado? secretário de Estado, o trabalho do secretário de Estado legislativo em matéria de offshores foi de uma agressividade enorme. O outro trabalho do secretário de Estado que se lhe conhece foi de obter fundos para pagar as despesas e de aumentar a cobrança dos impostos e de perseguir a fraude, no qual teve resultados fantásticos e criou sistemas e ferramentas absolutamente que são elogiadas em todo lado. Menos para os offshores. E, portanto, é o homem que estava a fazer isso, porventura, se não tinha tempo para ver a estatística. Pacheco Pereira, Isso é um argumento absolutamente absurdo. Você sabe não é perfeitamente. absurdo. Não é absurdo, ele vai falar, espero que ele absurdo fale. que uma Não é pessoa que absurdo. tem aquele cargo e aquelas Não é possibilidades absurdo. nunca tivesse inquirido sobre o dinheiro que é para os offshores. Pacheco Desculpe Pereira, lá. nenhum secretário de Estado pode dominar Cada as vez. informações que estão na administração lá, tributária. é É o um tipo- manancial de informações. É a mesma coisa de que o homem que é conclua. responsável por um homem na Lua e não sabe a distância. Não, isso não existe. Quer isso não é dizer, assim, isso não é Concluiu, assim, Lopes Xavier, isso já não é assim. concluiu. Não, sobre é esta normal, matéria, não é sobre- normal. Os últimos 5 minutos são seus. Eu devo dizer-lhe que de facto, há na parte Não vamos ter tempo a falar dos Estados Unidos. Não, Pois, já não, sabia, na mas parte eu gasto do- os meus outros 5 minutos. Gasta por isso é que na estou parte a fazer a advertência. do Presidente da República e dos contactos para esclarecer o que é que se passa na Assembleia, eu acho que o Presidente está a fazer isso bem. Parece-me normal também. Pacheco Pereira. Pois, eu vou aproveitar o meu tempo para falar de uma coisa que eu acho infinitamente mais importante, infelizmente, para todos nós, porque está a traduzir-se, entre outras coisas, por um agravamento muito significativo da situação internacional. A gente não pode ser indiferente a essa situação, que é a ação do novo presidente americano. E um dos aspectos, internamente há uma clara tendência autoritária, não utilizo para já, uma tendência autoritária clara, na maneira como se relaciona com a imprensa, na maneira como mente sistematicamente. Já foram identificadas quase 150 afirmações falsas. Não corrigiu uma única. Nem sequer sobre a Suécia não corrigiu uma única. Um apelo permanente a uma confrontação entre os seus apoiantes e os seus adversários. Os conflitos com o México, com a Austrália, os conflitos inevitáveis com a Europa. Portanto, depois manda o vice-presidente para deitar água na fervura. E, acima de tudo, esta ideia de que num Estado democrático que durante muito tempo teve um período importante de imigração ilegal. É natural, porque os Estados Unidos tinham uma economia em crescimento e isso atraía os pobres, chamemos assim, principalmente do sul do México e da América Latina. E esta foi uma realidade sobre a qual ou se fechou os olhos ou se faziam periodicamente operações de legalização e no qual, aliás, o próprio Presidente Obama expulsou um número muito significativo de imigrantes. A ideia muito perigosa para uma sociedade democrática
de criar uma polícia especial ou de acrescentar poderes muito significativos, completamente discricionários, a uma polícia especial destinada a prender sem qualquer Já é remédio de legítimo julgamento. comparar isso à Alemanha nazi? Não é legítimo comparar a Alemanha nazi. Já viu as comparações feitas? Eu já vi essas comparações feitas, mas acho que são ilusórias. Isto, eu sei suficientemente sobre os anos 30 para não fazer esse tipo de comparações. E mais, isto tem elementos novos, não é? A história não se repete. Agora, prender num universo de cerca de 10 milhões de pessoas, prender muitos milhões de pessoas significa, como eu já tive ocasião de dizer, poderes policiais acrescidos. Ainda por cima com uma atitude de vingança que o Presidente Trump tem sempre, principalmente nas cidades que afirmaram que queriam ser santuários dos imigrantes. Prender indiscriminadamente significa que a Constituição Americana e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, porque a Declaração Universal dos Direitos do Homem aplica-se também aos Estados Unidos, é a lei nos Estados Unidos, não se aplica quando chegamos às questões das fronteiras e de imigração ilegal. E isto é muito perigoso para o mundo inteiro, porque o Presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo. E o que está a acontecer em muitos aspectos, o que está a acontecer com os senadores e os congressistas, quando vão às suas terras de origem, que são vaiados em alguns casos eu vi uma gravação de por milhares de pessoas, por causa do Obamacare, não é necessariamente por causa dos russos, nem por causa das questões de saúde, é uma situação de polarização política muito intensa, grave, e no qual, aliás, já há quem se questione sobre a saúde mental do Presidente, mas não chego aí, mas que isto é um caminho muito perigoso, é. Sobrou 1 minuto com 60 segundos, Lopes Xavier. Quer usá-lo sobre os Estados Unidos? Porquê? O Jorge Coelho fez-me sinal eu secundo completamente o que disse o Pacheco Pereira e acho que Trump tem de cumprir algumas das coisas que disse na campanha eleitoral. Vai cumprindo, vai recuando, volta atrás, volta à frente. Essa é a parte de insistir naquilo que os tribunais lhe vedaram, é a parte mais preocupante, porque nós pensamos às vezes que ele pode ser barrado pelas instituições e pelo funcionamento da democracia nos Estados Unidos, mas um homem obcecado em fazer certas coisas e em levar o seu poder executivo até estes limites que o Pacheco Pereira lembrou, é preocupante. Embora tudo isto depois seja inconsequente do ponto de vista da política externa. Em muitos casos, alguns destes visados pertencem a países com quem Trump quer fazer acordos e com quem Trump quer estabelecer negociações. Como é que vai ser possível este homem no mundo em que quer, apesar de tudo, fazer acordos e em que quer, apesar de tudo, ter algumas relações de força, mas em que as quer fazer, quando trata assim os cidadãos desses países nos Estados Unidos? Comentário de fecho da Quadratura do Círculo. 2 a 8 dias, Jorge Coelho, Lopes Xavier e Pacheco Pereira continuam o debate. Até para a semana.